Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, ouvir de Jesus: amai os vossos inimigos, deve soar dos nossos ouvidos, do nosso coração, de uma maneira, talvez, será que tenho que amar até mesmo quem me fez o mal? Será que tenho que me amar quem me prejudicou, quem deixou marca em mim, quem me gerou aquilo que talvez deu consequências graves de infelicidade, de frustração, de até uma depressão, de até consequências que sim, a nossa vida tomou quando nós percebemos que, digamos que, entre aspas, quando Jesus fala, os inimigos, que são os pecados dos homens, nos fazem destruição, geram em nós as suas marcas. Mas, no entanto, São Paulo fala a nós que para amar, embora ele não fale da palavra amor hoje, mas ele fala que nós somos marcados por duas realidades interiores. São Paulo fala, o mesmo homem reflete duas imagens: o homem natural, que é o Adão, mas há também o outro Adão, que é o homem celeste, que vem do céu, que para nós é Cristo, que habita o nosso coração, e que Deus na criação também dá a nós a capacidade de sermos homens celestes. Em outras palavras, somos ao mesmo tempo humanos, temos emoções, não somos anjos, temos a nossa fragilidade, mas podemos vencer a fragilidade, vencer o mal que nos fizeram, se formos espirituais. Se formos espirituais, humanos, mas igualmente espirituais. Por isso São Paulo fala, reflete em nós a fraqueza, reflete em nós a capacidade humana, as dores, as alegrias, as angústias, as lutas, mas igualmente também reflete a capacidade espiritual, que é a força de Deus, a graça de Deus, que vem preencher e dar lugar aonde estão as nossas lacunas, onde estão os nossos espaços, onde estão as nossas feridas, por conta dos relacionamentos com o outro, seja dentro de uma família, dentro de um trabalho, dentro de um relacionamento matrimonial, um relacionamento que nós convivemos com as amizades. Somos feridos, mas também devemos olhar o olhar da superação, uma espiritualidade, uma parte espiritual. Como é que se faz isso? Primeiro reconhecendo quais são as nossas dores, quais são as nossas marcas, reconhecendo aquilo que ficou no nosso coração. E ao mesmo tempo que reconhecer, é necessário fazer como fez Davi na primeira leitura. Davi vai ao encontro da situação. Davi enfrenta aquele que o quer vingar. Saul, hoje na leitura de hoje, é bem interessante, porque Saul arma uma emboscada para matar Davi. Se escutamos bem a leitura, Saul escolhe 3.000 homens para matar Davi. E a leitura não narra, mas se lermos um pouco antes e depois na Bíblia, podemos fazer isso. Jonatas era filho de Saul e avisou Davi que o seu pai queria matá-lo. Então Davi se coloca em prontidão, vai ao encontro de Saul. E vai ao encontro, e quando os encontra lá com os seus soldados, diz a leitura que Deus permite que eles estejam dormindo. Por isso Deus permitiu Davi fazer uma escolha, é chamado livre-arbítrio. Ou você poderia matá-lo, que seria, em hipótese, uma legítima defesa, porque ele ia ser morto, pegado de surpresa, ou ele poderia perdoá-lo, era a segunda alternativa. E foi o que ele fez, perdoou a Saul. Mas o caminho do perdão que faz Davi não é um caminho simples, porque perdoar nunca é algo tão simples, requer também capacidade de fazer esforço, de pedir graça, de fazer um caminho de compreensão, de ir ao encontro da situação. E notamos que um dos companheiros de Davi fala a ele: por que você não mata ele? Ou seja, aquela voz, aquele mau conselho, aquela influência, sempre um pouco o outro pode nos envenenar, vamos dizer assim, e gerar, quem sabe, a vingança, a violência que perpetua, porque nós somos levados, às vezes, pelas emoções ou pelos impulsos ou inclinações que nós não dominamos ou que não confrontamos. Então o caminho é o caminho do perdão, o caminho que faz Davi.
Padre, como é que eu perdoo? Como é que eu posso perdoar? De Santo Agostinho, que sempre vale a pena lembrar, que perdoar é um ato da vontade, não um ato da memória. A memória não perdoa, a memória tem as suas recordações, é a vontade que perdoa. Eu quero perdoar, eu rezo para perdoar. Me dói, mas eu preciso perdoar. Então há um esforço diário. O papel da memória é importante, porque a memória é para que você faça o exercício seguinte: eu lembro, mas não dói. Eu lembro, mas dói menos. Então estou perdoando, estou em caminho de perdão. Por isso é importante esses termômetros para que nós aprendamos a buscar o caminho do perdão diariamente, mas sobretudo que nas oportunidades em que nós somos injustiçados, que alguém nos tira a nossa paz, que nós somos chamados a vencer ali o mal que nos geraram com a graça do perdão. E fará bem a nós, será libertação, será causa de justamente vencermos o mal que ficou no nosso coração. E Jesus então diz claramente que o primeiro passo para vencer os inimigos que rondam o nosso coração é amar as situações. E Jesus fala concretamente: amai os vossos inimigos, não amaldiçoeis, isto é, não falais mal de quem fez mal a você, porque isso pode ser que não vá construir, isso vai fazer com que as pessoas fiquem gerando mais violência, fiquem mais voltados a nós e não chegue a um ponto crucial, não se resolve falando a todos sobre questões que machucam, mas sim tratar de maneira madura, não amaldiçoar, falar para resolver, falar para lidar com claridade, com a luz de Deus, com a compreensão, e pedir ajuda seria a melhor forma, mas não gerar as conversas. Amaldiçoar seria: eu insisto em dizer ao meu irmão sempre o negativo, aponto só o negativo. Então pode ser que ficamos no drama ou na vítima, e somos vítima quando nós sofremos, mas se não enfrentamos, dando também lugar a perceber que é oportunidade de nós tirarmos o mal que ficou no nosso coração e superar, abençoando a pessoa, abençoando, desejando o bem, mesmo que doa, mas ao mesmo tempo no passo lento, que não se faz rapidamente, suportar aquela marca, pedindo força a Deus e abençoando, mesmo que com a dureza que é no nosso coração. Se não conseguimos abençoar, não há problema no primeiro momento. Aprendamos a fazer o silêncio. A ofensa também nos ensina a silenciar e a tratar com aquelas pessoas que possam também nos ajudar a entender melhor, a entender o que aconteceu, a entender o tamanho da nossa dor, a entender onde Jesus pode tocar em nós, a entender o que devemos amar para que possamos superar aquilo que passou em nós. E a simplicidade também do amar ao próximo passa pela graça da oração. Rezamos por quem nos caluniou, fazemos alguma oração por quem nos fez o mal, quem nos gerou alguma marca. Se conseguimos dar o passo de rezar por alguém que nos fez o mal, estamos fazendo o caminho do perdão, estamos fazendo o caminho de nos libertar. E aqui eu insisto um pouco, porque cabe um pouco de sabedoria a nós. Às vezes tem algumas pessoas que nós não nos damos bem por alguma circunstância pessoal, por algum acontecimento, e que às vezes não conseguimos nos aproximar de maneira física, a uma distância no primeiro momento, porque estamos em conflito. Mas se nós rezamos, já é uma maneira de proximidade. E quando acalmar, quando abaixar os ânimos, então é a ocasião de nós nos aproximarmos. Não é sábio, se nós estamos em guerra, nos aproximar para o confronto sem antes estar em paz, sem antes rezar pelo próximo, sem antes buscar superar a ferida em nós. E Jesus mesmo alerta a nós que é necessário esse caminho da oração, do amar os inimigos, percebendo que sempre teremos que lidar com isso. Quando Jesus fala: se alguém bate na sua face, se vire a outra, se alguém pega o seu manto, ofereça também a túnica, ele está dizendo a nós: aprenda a sempre perdoar, aprenda a sempre amar nas situações em que nos tiram a paz, em que nos geram alguma ferida, porque nós estamos cercados das pessoas que têm as suas fragilidades. Nós ofendemos também alguém, talvez não percebemos inconscientemente, então alguém nos perdoa, e nós somos convidados a também perdoar diariamente,
contando com a graça e a força de Deus. Por último, falamos sobre o julgamento. O julgamento é a superação também dos nossos inimigos. Jesus fala: não julgueis para não ser julgados, não condeneis para não ser condenados. Nós podemos julgar o pecado, mas não o pecador. O pecado sim merece julgamento, porque gera uma ferida, é uma marca, mas o pecador, a pessoa, não podemos, porque não conhecemos o coração, não conhecemos a história, não conhecemos o que levou a isso. Então, por outro lado, nós somos convidados a levar o olhar da compreensão, o olhar da misericórdia, o olhar que não julga porque sabe que também tem fraquezas, o olhar que se coloca como pecador. Todos nós somos pecadores, e o pecado do meu próximo ensina-me também um sinal de alerta, que eu também tenho a minha fraqueza, que eu também preciso lidar com a fraqueza do outro. E ao mesmo tempo, vale um bom exercício, que é também o que Jesus nos fala, que é um auxílio também da psicologia, chamada projeção. Se eu julgo muito a fraqueza do meu irmão, talvez eu tenha a mesma fraqueza e não confronto essa fraqueza em mim. Pensemos um pouco sobre isso. Se apontamos o dedo muitas vezes sobre a mesma questão, batemos sobre a mesma tecla, é um espelho sobre nós que se volta. Jesus mesmo fala: antes de tirar o cisco do olho do seu irmão, tire a trave do teu olho. Olhemos profundamente a quantas situações nós guardamos, ressentimos, quais são os inimigos que nós deixamos guardados, estão adormecidos, que nós não perdoamos, que nós não rezamos, que nós lamentamos e que não superamos. E peçamos a Jesus: Jesus, ensina-me a perdoar, ensina-me a rezar por essas pessoas, ensina-me a compreender, e ensina-me também a reconhecer a dor que está em mim, para que eu possa tirá-la no tempo de Deus, com a graça da oração. As feridas ficaram no meu coração. Não fiquemos na lamentação, não fiquemos no vitimismo. Deus nos dá a graça e Ele nos perdoa para que possamos perdoar aquele que nos ofendeu. Que assim seja.